nossa interação desta sexta-feira, 522 anos de Brasil. Eu tenho aqui meu querido amigo, companheiro, grande professor, já foi vereador, e a gente tá junto nessa briga para não estar nada assim, para juntar tempo. Deve dar uns 35 anos, mais ou menos, né? Então, isso é para juntar tempo, né? É mais do que isso ainda. Meu querido Zé Lages, um abraço. Muito obrigado pela participação aqui no programa, ao vivo. Está aqui comigo. Obrigado nesses 522 anos de Brasil, Lages. Ô, Degrande, é um prazer, meu querido, uma alegria muito grande, né? Estar aqui com você. Você lembrou bem, uns 35 anos aí mais, né? De caminhada junto, aí educando, ensinando, discutindo, debatendo, né? É um prazer estar aqui com você, meu querido. E é bom discutir com o Lages, gente, porque, embora a gente fique de lado diferente, mas é bom discutir, porque eu gosto, sabe o que é bom? Tem uns caras aí muito malucos, que eles têm posições diferentes, aí eles se matam. Não, a gente é amigo, a gente vai pro boteco e bebe, depois sai de lá abraçado. Lages, 522 anos de Brasil, ainda tem muito que aprender ou já aprendemos demais e não aprendemos coisa nenhuma? Nós somos burros mesmo, daqueles caras que... Tem hora que você fala, ensina pro cara e ele fica te olhando e faz tudo errado. Nós somos esse aluno que precisa de psiquiatra, ô Lages? Como é que nós estamos aqui aprendendo? Eu não sei se precisa chegar até na psiquiatria, né? Talvez um psicólogo, né? Eu acho que hoje é aconselhado para todo mundo, né? Agora, você perguntou aí se nós precisamos de aprender, né? Eu acho que sim, né, Degrande? Eu acho que aprendizado é a vida inteira. Agora, tem alguns momentos aí da vida e alguns momentos da história que eu acho que isso fica, essa necessidade, essa demanda fica muito clara, né? Eu acho que a quadra que a gente está vivendo hoje, e você já levantou aí algumas características dela, né? Apontam para isso. Eu acho que a gente está precisando aprender muito, né? Aprendizado é alguma coisa que não é só na escola. Aprendizado começa em casa, com a família, com o pai, com a mãe, né? Mas hoje você tem aí uma inter-relação, né, que se cruza o tempo todo e tudo é aprendizagem. Escola continua sendo, mas você tem as redes sociais, né? Então, quando você fala dessa questão aí da polarização, dessa questão aí da falta de educação, né? Onde que a gente percebe, assim, né, com maior crueza essas questões? Nas redes sociais, por exemplo, né? Que educam ou deseducam. Eu acho que depende muito de quem está procurando isso, né? Eu acho que a rede social está aí para todo mundo fazer o uso dela conforme achar melhor, né? 522 anos de descobrimento, né? Que já poderia ser assim um prazo bastante razoável, né? Para a gente aprender com as nossas mazelas, aprender com as nossas, com os nossos problemas, com os nossos desafios, né? E eu acho até que aprendemos, né? Se temos que comemorar hoje, a gente prefere comemorar aquilo que é legal, que é bacana, que é gostoso, né? E temos muita coisa boa, gostosa, para dizer que é nosso, que é do Brasil, que nós somos os melhores do mundo, né? Temos muita coisa. Agora, por outro lado, temos muita coisa também para repensar, né? Olá, na verdade, o descobrimento do Brasil, que acontece todo dia, né? Não foi só na época cabralina, mas é um procedimento que a gente está vivendo todo dia, a gente descobre uma coisa diferente nesse país maluco aqui. Ele não foi pensado como Estado. Eu acho que isso é uma herança portuguesa maldita, né? Isso é uma praga de Sebastião. Isso aí nós estamos pagando essa praga até hoje. Ou seja, nós tivemos uma estrutura elitista cruel, que nunca deixou de ser cruel. A nossa elite é uma elite cruel. Ela não gosta de pobre. Isso aí o próprio Gilberto Freire falava muito, e o Darcy Ribeiro depois apontou no povo brasileiro, que o preconceito maior desse povo no Brasil não é contra negro, não é contra não sei o que, a não ser contra o pobre. E por acaso, como o negro é muito pobre também, quer dizer, por tabela, pegou os dois. Mas a gente tem muito preconceito com pobre. Quer dizer, nós não gostamos de pobre. Nós temos uma birra de pobre de manhã, de tarde e de noite. Só quem gosta de pobre é intelectual. O Joãozinho 30 já falava isso. Porque o povo mesmo não curte pobre. E isso sempre nos coloca numa posição inferiorizada no processo. Não é uma característica só nossa, é bom lembrar.
Infelizmente, nós temos isso em vários lugares do mundo, mas aqui ele é muito pronunciado. Como é que a gente lida com essa elitização do descobrimento do Brasil, da descoberta brasileira? Como é que a gente termina com isso? Ou não vamos terminar nunca? É cultural, é endêmico. O Degrande, veja só, você está falando das descobertas que a gente faz no dia a dia, né? Um descobrimento é um processo contínuo, né? Agora, ao mesmo tempo, o processo de educação permeia tudo isso. Então, se as pessoas foram educadas, né, para não gostar de pobre, por exemplo, né, porque nós tivemos uma educação elitista também. Então, é interessante perceber que os programas, os conteúdos, né, enfim, os sistemas de educação, de um modo geral, eles são heranças que vêm do passado, que permanecem, né, de certa forma, até os nossos dias. Então, se a gente aprende a ser uma coisa, é possível aprender a ser diferente daquela coisa. Então, eu calculo muito assim, eu falo muito assim, olha, se a gente aprende a... Você falando aí da questão da nossa sociedade elitista, que é herança do período colonial, aí quando você fala que nós não nos formamos como Estado, por quê? Porque nós tivemos uma herança de 300 anos de colônia, e essa herança não termina com a independência, que por sinal nós estamos comemorando, né, esse ano aí os 200 anos da independência. E tão pouco está se falando, nós estamos falando aqui no descobrimento em 1500, 522, mas tão pouco nós estamos falando da independência. Olha que belo debate dá isso aí, né? Tem algumas publicações que estão saindo, não existe um programa oficial ainda da parte do Ministério da Cultura, por exemplo, ou mesmo da Educação, de comemoração oficial. Se você for um pouquinho para trás, em 1922 e 1972, quando se comemorou, respectivamente, o centenário e o Sesc Centenário, a essa altura, mês de abril, a coisa estava bombando de debate, discussão, programação, exposições, né? Mas voltemos ao descobrimento, né? Quando você fala que a gente se redescobre continuamente, e eu acho que esse é um processo que é contínuo, mas não perene, no sentido assim de que a gente não pode ter alguma esperança. Eu acho que temos esperança, a esperança é a última que morre, a gente não pode deixar de acreditar nisso, né? Até como educadores que nós somos. E eu acho que é o processo de educação, né? Claro que a educação hoje não é só via escola, mas principalmente. Então, quando você fala dessa questão, eu acho que a gente tem que focar primeiro a educação escolar, sabendo que ela se dá também fora, né, desse parâmetro aí. Agora, eu acho que é possível, sim, a gente ter esperança, Degrande, de que a gente pode alcançar um outro patamar diferente desse, né? É claro que a gente fica assim um pouco pessimista, né? Eu não sou pessimista, sabe, Degrande? Eu sou muito realista. A gente lida com os problemas do dia a dia, mas sempre imaginando que, né, a gente tem que ser positivo nesse sentido, né? De que, olha, o amanhã pode ser melhor e a gente está compromissado com isso, né? A gente precisa, às vezes, entender algumas coisas. Muita gente fala assim, não, porque o Brasil hoje está diferente, ele tem a parte eletrônica, ele tem estradas, E eu acho que isso aí é uma coisa que a gente chama de progresso inercial. Ou seja, qualquer país do mundo que tem um pouquinho de estrutura ou de dinheiro vai ter isso independentemente, porque precisa ter, senão ele não vive. É uma questão de sobrevivência. Agora, que nós temos uma elite terrivelmente ruim, nós temos. Por exemplo, nós não temos hoje, é só dar uma olhada nas propagandas. O que é a propaganda de felicidade hoje? Se alguém já mostrou, olha, o seu barraco fica lindo quando você passa sabão em pó, não sei das coisas. Não tem. Então, quando o cara fala em casa, ele bota uma casa que não existe, ele bota um carro que o sujeito não tem. Ele faz aquela frase famosa, seja feliz, beba Coca-Cola, quer dizer, viaje 2 vezes por ano para a Europa, porque isso é o bem viver. Você vê propaganda de prédio, o sujeito faz propaganda de varanda gourmet. O cara não sabe nem o que é isso, mas é legal, né? E aí eles esquecem até de lembrar que tem banheiro dentro da casa e que não cabe uma cadeira de rodas. Se o cara quebrar o pé, ele não entra ele vai ter que fazer xixi na sala.
Então, isso é bem Brasil, isso é a cara do Brasil. Nós temos duas coisas muito claras aqui. Eu queria discutir isso com você. A utopia, que é o sonho de um país bacana, lindo, fantástico, abençoado por Deus e bonito de natureza, e a distopia, que é a realidade que a gente está vivendo aí. Como é que a gente sai dessa... É só a educação que vai fazer a gente sair da distopia e cair na utopia, Olavo? Degrande, veja só, quando você fala que nós temos uma elite perversa, né? Eu acho que essa elite, ela tinha dois pilares, né? E ela se formou durante muito tempo, ela teve 300 anos aí de formação no período colonial, e ela permanece depois do Império, chega até os nossos dias, né? Mas esses dois pilares é exatamente o patriarcado e o escravismo, né? Por isso que essas heranças, elas são muito cruentas e muito permanentes, né? E a gente paga muito caro. Então, a questão do patriarcado, por exemplo, nos remete a essa questão de gênero hoje, das mulheres, né? Com toda essa discussão muito bem-vinda e muito salutar até, né? Da autonomia da mulher, da defesa aí dos direitos da mulher. E a questão do escravismo é a questão que está aí também, que é o racismo, preconceito, discriminação, etc, etc, né? Então, veja, eu acho difícil a gente tá discutindo a utopia e a distopia, né, fora desses parâmetros também, né? Porque eu acredito que, na medida em que a gente se considerar igual aos demais, né, a gente compartilha uma certa humanidade. Quer dizer, a minha humanidade é compartilhada pela humanidade do outro. Não interessa se o outro é pobre, rico, negro, branco, seja lá o que for, né? Eu acho que isso aí é que está difícil de acontecer, né? Então, veja, durante muito tempo a gente falava assim, nessas discussões aí de preconceito, não sei o que e tal, falava-se muito da questão de, olha, nós temos que tolerar. Eu acho que tolerar é pouco, né? Porque tolerar é uma coisa assim, mais ou menos, olha, eu tolero aquilo que é diferente de mim, aquilo que pensa diferente, aquilo que vê diferente, mas eu desconheço também. Então, acho que tem que ir um passo além da tolerância. Eu acho que tem que ser também o reconhecimento, a aceitação, né? Eu acho, Degrande, que esses processos de mudança na sociedade, que são vagarosos, que são difíceis, que são tortuosos, que não é nada retilíneo, não é nada muito fácil de empreender e de aceitar, eu acho que esses processos, eles passam muito por essas considerações, né? De me reconhecer como humano, mas compartilhando a humanidade que é de todos nós, né? Pode ser uma discussão filosófica, não sei, né? Mas eu acho que tem a ver muito com esse tema que a gente está trazendo aqui. Não, a gente está elevando um pouco o papo aí para poder discutir o que às vezes nem sempre na televisão a gente tem oportunidade de discutir, né? E um dos pontos que a gente tem que discutir, e eu não tenho dúvida, é o que hoje nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma grande crise institucional. Indiscutivelmente, nós estamos vivendo crise institucional. Quer dizer, como é que um país evolui? Quando as suas instituições são fortalecidas. Essa é a receita do crescimento. Instituições fortalecidas, família, Estado, tudo isso muito fortalecido, a sociedade fortalece, a educação, né? Política, tudo isso muito fortalecido, os poderes. Mas hoje nós estamos vivendo uma crise enorme de institucionalidade. Como poucas vezes nós vivemos na história, acho que nós nunca vivemos uma crise tão grande, em que, por exemplo, a classe política não fala uma com a outra, não existem projetos políticos, o que existem são projetos pessoais. É triste, mas nós temos uma campanha para a presidência da República que até agora ninguém trabalhou plataforma de solução de problema. Estatal. O que eu vejo é um lado criticando o outro criticando um, né? Isso praticamente todos os candidatos fazem a mesma coisa, e o povo tá vendo isso aqui na arquibancada e fala, bom, tá, eu estou indo à feira e não estou tendo dinheiro para poder comprar. Quais são as propostas?
eu estou vendo os políticos se matarem, o judiciário e o executivo a ponto de morte, que a gente está vendo uma situação dessas. Aí, por outro lado, a gente tem uma visão passadista, de gente que já provou que não tem capacidade nenhuma para ser presidente, para ser governo. Então aí na briga, e todos são assim, quer dizer, aí a família é degringolada. Nós temos uma família arrebentada, cada filho é um feudo, cada um vive no seu mundo. É uma linha de individualização terrível, uma escola completamente depauperada. Processos educacionais tristes. Quer dizer, quem vai sacudir isso? Nós ainda estamos esperando Dom Sebastião chegar na caravela para poder resolver isso. Nós precisamos do Samutema para resolver isso, Salvador da Pátria. Quer dizer, nós ainda estamos acreditando nisso, Lages? Nós ainda estamos acreditando, em 522 anos, nós ainda estamos acreditando que precisa de um Salvador da Pátria. Aí é duro, hein? O Degrande, fazendo uma relação com o que a gente vinha discutindo até essa última questão que você levantou, né? Observe que todas essas mazelas sociais, né? Essas características aí que você já levantou, né? Eu aprofundei em algumas delas aqui, sempre existiram no Brasil. A sociedade sempre foi assim. Mas parece que havia algum certo pudor, uma certa vergonha de exteriorizar isso, de colocar isso. Por exemplo, há 10 anos atrás, você não via ninguém chegando na televisão e falando assim: eu sou conservador e quero que vocês sejam também. Como agora tem um partido falando aí, né? O verdadeiro partido, como é que é? O verdadeiro partido conservador do Brasil. Olha, no Império nós tínhamos o Partido Liberal e o Partido Conservador. A primeira pergunta que vem é: será que é o mesmo conservador do Império, né? Agora veja, a partir... Passaram no centro espírita e baixou... Voltaram todos, né? É Partido Conservador. Agora veja só, a partir da última eleição presidencial, quando você tem uma figura como Bolsonaro eleito presidente, né? As pessoas que sempre pensaram assim, e que podem ser genericamente, né, estão no campo conservador, mas sempre tiveram pensamentos preconceituosos, discriminatórios, né, de exclusão das pessoas, esse negócio que você falou muito aí, não gostar de pobre, que também não gosta de negro, não gosta de mulher, não gosta... Nossa, agora tem alguém lá em cima que pensa como eu. Eu não vou ter nenhum pudor, nenhuma vergonha agora para falar e defender e achar que todo mundo tem que... Eu chamo isso aí de conversa de tanque. Sabe o que é conversa de tanque? Você já viu aquele tio velho que fica no tanque quando você está fazendo um churrasco? Ele encosta no tanque e fica falando isso. Isso é conversa de tanque. É a turma do fundão que a gente deu aula a vida inteira. Você lembra o né? fundão? O fundão que ia embora, que pulava o muro para poder fumar lá na praça. É a turma do fundão, é a turma do tanque. Fazer o quê? Então é isso. Eu acho que não... agora a crise institucional. Você começou a questão, né, falando da crise institucional. Então nós vivemos hoje uma crise institucional porque não são todas as instituições que mudaram no mesmo diapasão, né? Não foram todas. Por exemplo, Supremo Tribunal Federal, o STF, né? Que tem lá os juízes, que já foram, a maioria deles, inclusive, indicados em outros governos anteriores, quer dizer, e eles representam, de certa forma ali, sem entrar em pormenores, individualizar, né, nada disso, eles representam uma certa inteligência jurídica que nós tivemos aí durante, acumulada, tem lá as suas diferenças, eu mesmo, por exemplo, discordo de muitas colocações e defesas que eles fazem lá e tal, mas tem um acúmulo ali, né? Agora, quando você, de repente... Deus terrivelmente evangélico. Sim, que parece que não é tão evangélico agora, estão te chamando de terrivelmente traidor. Traidor também, tem mais essa aí. Pois é, então você vê, porque o cara... Mas é um traidor que vai... que pede desculpa pro Não, e fica dividido o Degrande. Ele vai ser evangélico ou vai ser jurista? Não, ele pede desculpa. Eu ficou naquele voto pela metade. Eu votei, mas sabe o que é? E aí é triste, hein, rapaz? Nós pois estamos brincando, mas é triste. Então né? Você tem um embate que está tendo hoje, né? Foi a manchete que você apresentou mais cedo aí dos jornais, né? Do Bolsonaro e a decisão lá da condenação do deputado, né? É que você percebe, quer dizer, olha, não.
Nem toda a sociedade pensa como o Bolsonaro quando ele fala que teve uma grande comoção da sociedade. Você viu alguma comoção da sociedade por conta da condenação lá mas nós temos aqui, por exemplo, o Paulo Ricardo diz assim, que o Daniel Silveira é salvo da boca do leão por Messias através da graça. Meu pai, mas dá vontade de rir, não dá vontade? Meu cara, mas é piada, né? Eu falei que é a turma do fundão, mas aí mas vamos olha, continuar. O Degrande, há 10 anos, não tinha ninguém com coragem para escrever isso, meu cara. Não tinha. Não tinha. Não, ninguém Hoje sabe tem, isso. porque assim, parece que abriu a porteira, abriu como é que é? Saiu do armário. Então o pessoal fala o que bem na cabeça, não pensa para falar. Esses caras que andam aprontando como o Daniel Silveira, né? Se ele tivesse pensado um minutinho antes, Degrande, de falar aquelas bobagens, não teria falado. Sabia que era ou exagero, ou agressão, ou ameaça. Ameaça é crime. Será que ele não sabe disso? O cara eleito deputado federal não sabe que ameaça também é tipificado como crime, né? Então é isso, não, né? Sabe que ele não sabia não, porque a vida inteira dele Não sabia. Ele passou ameaçando os outros, então ele acha que é normal. E a última dele com tornozeleira eletrônica, você vê que ele se meteu lá numa Ridículo. confusão, lá num baile lá de policial lá do Rio. Nossa. Ridículo. Agora, é aquela velha história, aí o cara fica bravo, fala, tá difícil pra petezada chupar essa manga. Ô, filho, eu não tenho nada com PT, meu irmão, nada, não quero nem saber. É só uma questão de bom senso, mais nada. Aí que tá, é a crise institucional. Que tem suas raízes na própria sociedade, né? Que vem de baixo. De todos, inclusive do PT, viu, meu querido? O PT tem a sua cota de responsabilidade. Muito. Nisso que está acontecendo. Muito. Se tivesse dado uma educação melhor para o povo, não ia sair isso aí. Mas você não Porque eu acho que as pessoas... Não ia sair isso aí porque as pessoas talvez... O Degrande, quando acontece tudo isso que está acontecendo, eu repenso muito a minha vida até de professor, né? Me aposentei como professor, né? E tem hora que eu fico, será que onde foi que nós erramos, né? Uhum. Porque eu acho assim que isso que você falou é muito sério, quer dizer, olha, isso é fruto de uma educação que foi dada ou não foi dada, né? Para chegar nesse ponto. Não foi dada, né, Lázaro? Não foi dada, ao contrário, foi violentada. Nós tivemos uma crise educacional nesse país há muito tempo, quer dizer, essa crise vem, eu acho que desde a colônia, vem para cá, é aquela história de pegar sempre um grupo e deixar o outro grupo de lado, quer dizer, não botar na cabeça das pessoas que a única saída é o processo educacional e que educação não é só da escola e que não é a professora que tem que tomar cuidado do filho dele, mas ele tem que cuidar do filho dele, que a sociedade tem que cuidar dos filhos dos outros, quer dizer, tudo isso é a crise institucional que dá no que você está vendo aí hoje. Quer dizer, todo mundo errou. O Bolsonaro é fruto do erro do passado, né? E é claro que hoje muita gente vai errar no erro de agora. A gente está vivendo isso. Eu tenho muito medo dessa geração daqui a 30, 40 anos. O que esses caras vão fazer? A gente está na sala de aula, a gente vê isso. Nós tivemos grandes nomes na sociedade brasileira? Tivemos. Vou até perguntar para o Lázaro. Quem foram os grandes políticos brasileiros na história do Brasil, na sua opinião? Os grandes nomes. Aqueles que vão deixar legado. Não é gente que deixa história, não. Gente que deixa legado. Olha, que pergunta maravilhosa que você me fez agora, viu? Vou te agradecer, porque eu sempre torci para alguém me perguntar isso, né? Porque muitos pensam assim, certamente o professor vai dizer que foi o Lula, que foi o melhor presidente. Olha, mas veja só, eu até colocaria o Lula como um dos melhores que nós tivemos, mas veja só, quando você pergunta quem foram os grandes nomes, né? Você tem que ter aquele vislumbre, o Degrande, histórico, né? Você falou dos grandes nomes na política. Vamos pegar só o período da República para cá, né? Quem foi que realmente construiu as bases de um Estado, não de uma sociedade, porque aí não cabe ao Estado construir a sociedade. A sociedade tem a vida própria dela, né? Mas, afinal de contas, o Estado ele tem a sua composição, né? O governo, a justiça, as Forças Armadas, enfim, né? E sabe quem que eu tenho uma verdadeira paixão, uma verdadeira admiração? Juscelino Kubitschek de Oliveira. JK. Se você... não é porque ele estudou na mesma escola que eu estudei, né? Já vi, é mineiro para mineiro, rapaz. Diamantina, seminário em Diamantina, né? Eu fiquei lá 5 anos. Ele ficou menos tempo do que eu, mas ficou lá uns 30 anos antes, ou 40 anos antes, né? É diamantinense, né? E
leio muito sobre ele, né? Moro hoje e trabalho em Brasília, né? E não dá para você pensar em Brasília sem pensar no Arrocho, sem pensar nesse cara visionário que foi o JK, sem pensar no, como você fala, que não temos projeto, ele tinha, né? O nacional desenvolvimentismo, né? Ele tinha um plano, tinha uma equipe com ele que pensava como ele, e sobretudo, Degrande, era um cara democrata, um cara que sabia respeitar a divergência, a opinião contrária, né? Tanto que foi também perseguido, né? Foi um dos mais perseguidos aí pelo regime militar, foi exilado, enfim, né? E aquele acidente dele vai até hoje ainda tem algumas tempo. Coisas estranhas naquele acidente, né? Então, veja, quando você coloca, né, esse período da República, o JK para mim se destaca, né? Uma outra figura que se destaca é o próprio, né, super contraditório, foi ditador, mas também acabou na fase final, mais madura da trajetória dele, estava mais comprometido com as forças populares e democráticas, o Getúlio Vargas, né? E a partir de 30, quem que deu essa modernidade que, bem ou mal, nós estamos com ela aí alicerçada até hoje? Foi ele. Né? Ah, mas eu tenho um cara a mais para colocar aí. Coloca aí. Quem pra mim, Dom Pedro II. Ah, mas esse voltou. Eu fiz. Ele bateu todos os outros que você falou. Não, aí. Mas veja só. Eu coloquei da República para cá. Se você tivesse falado, olha, pega da independência para cá, ou pega a história do Brasil toda, claro que o Dom Pedro II, né, pouquissimamente conhecido, é uma figura que a gente conhece pouco. O que se estuda sobre Dom Pedro II na história escolar, na história que você estuda na escola? Quase nada. Eu mesmo ensinei sobre Dom Pedro, mas muito baseado nos livros, nos programas, muito pouco se conhece. E ainda fizeram uma novela dele que mostraram o cara mais traidor da família do que o grande político que ele foi. Tem mais essa ainda. Essa ainda. O pai foi pior ainda. O pai era uma vara. O pai era uma vara tarada, né? Mas aí herdou do pai também, boa parte dessas coisas. Podia ver um rabinho de saia que o cara já estava correndo atrás. Mas o pai era escória, né? O pai você não precisa nem falar. O avô já não era, não. Mas o pai era uma temeridade. Qualquer pai de qualquer mulher não podia passar na frente dele. Não pôr o Pedro I, meu pai amado. Degrande, só um detalhe. Eu vou muito a Minas, né? Interiorzão de Minas. Tal. Todo lugar em Minas tem uma tradição, tem uma fofoca de, olha, essa família aí é descendente do Dom Pedro I. Nas viagens que ele fazia, Dom Pedro I. Por onde ele passava, ele deixava filhos, né? Então, que a turma toda ali daquela família tem ligações com... Mas em vários lugares, não é só um ou dois, não, hein? E se a gente for levar em consideração a história, né? O Brasil, em 1822, recebeu a independência depois dele ter ido à casa da amante, em Santos. Tem mais essa ainda, né? Tudo isso acontecia com o Pedrão I. Pedrão I, essa é a cara do Brasil. Lázaro, obrigado pela participação. Nós ainda vamos fazer vários programas para falar de Brasil, porque nós só falamos só um trechinho assim, ó. E o povo quer mais. Obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço, Degrande, sempre à sua disposição. É uma alegria, é uma honra muito grande estar aqui no Interação com você. TV Tati. Sua TV. Nossa cidade.